Vamos lá, dando continuidade então na nossa disciplina de CEP, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a energia proveniente das termoelétricas. Então, desde os primórdios, utilizamos a energia térmica proveniente do Sol. Além disso, o homem sempre buscou criar dispositivos capazes de converter e também multiplicar esses recursos em energia útil, principalmente na produção de energia elétrica e no transporte. A transformação da energia térmica em energia elétrica para ser usada em larga escala é feita nas usinas, tanto nas termoelétricas como nas termonucleares, que a gente já falou em aula anterior. Então, nessas usinas, utilizam-se alguns combustíveis para aquecer a água de uma caldeira. O vapor produzido movimenta as turbinas ligadas a um gerador de energia elétrica. E nas usinas termonucleares, o aquecimento da água é feito através da energia térmica que é liberada a partir da reação da fissão nuclear, dos elementos radioativos. Já nas usinas termoelétricas, utilizamos a queima de algum tipo de matéria-prima, que pode ser renovável ou não renovável, também para o mesmo fim. O processo fundamental de funcionamento das centrais termoelétricas está baseado na conversão de energia térmica em energia mecânica e dessa, energia mecânica, em uma energia elétrica. Então, a produção de energia térmica, ela pode se dar pela transformação da energia química dos combustíveis através dos processos de combustão ou da energia nuclear dos combustíveis radioativos através da fissão nuclear. Centrais cuja a geração é baseada na combustão são conhecidas como termoelétricas e as outras, como a gente viu já, são as centrais nucleares. Então, alguns aspectos básicos, As centrais a vapor, a gás, nucleares e os motores formam um grande grupo de centrais termoelétricas. Há outros tipos de configurações e também de processos, mas sempre são baseados nesses principais ou em alguma combinação apropriada desses, tá? Além disso, em muitas aplicações, as centrais térmicas são utilizadas no sistema de cogeração para a produção conjunta de eletricidade e vapor para uso no processo. As centrais termoelétricas, que são as convencionais, podem ser classificadas de acordo com o método de combustão utilizado. E a gente pode distinguir da seguinte forma. A gente tem a chamada combustão externa, em que o combustível não entra em contato com o fluido de trabalho. A combustão externa é um processo usado principalmente nas centrais termoelétricas a vapor, onde o combustível aquece o fluido de trabalho, que normalmente é a água, em uma caldeira até gerar o vapor, que ao se expandir em uma turbina, ele produzirá trabalho mecânico. E as centrais nucleares, embora não utilizam combustão e sim fissão nuclear, se inclui também nessa classificação, uma vez que o processo de fissão não entra em contato direto com o fluido de trabalho. Então, aqui dá para ter uma ideia, a gente tem aqui, o líquido, vem através da queima do combustível aqui, com calor, na caldeira, vai gerar um vapor em alta pressão, que vai passar pela turbina, a turbina, por sua vez, vai acionar o gerador, para a produção de energia. E esse fluido, esse vapor, ele vai ser jogado a baixa pressão no condensador, vai liberar calor e o líquido volta de novo e vai ser bombeado de novo para a caldeira e vai gerar esse ciclo, tá? E a energia gerada aqui vai para a rede de transmissão, ok? Já a combustão interna é aquela que a combustão se efetua sob uma mistura de ar e de combustível. Então, dessa maneira, o fluido de trabalho será um conjunto de produtos da combustão.
E a combustão interna é um processo usado principalmente nas turbinas a gás e nas máquinas térmicas a pistão. Que aí a gente tem os motores a diesel, tá? Que são bastante utilizados. A gente vê até motores a diesel para geração de energia quando você tem algum tipo de evento. Então, vamos supor, vai ter um jogo. Então, traz uma central com motor a diesel. Caso falte energia, ou utiliza esse próprio para gerar energia suficiente para abastecer aquele local durante aquele período, tá? Então, é utilizado muito o motor a diesel para gerar energia nesses casos. Então, a gente tem um esqueminha aqui, ó, de uma instalação com turbina a gás em circuito aberto, estacionária, sem recuperação. Aqui, ó, a gente tem esse processo que é sem recuperação, onde a gente tem aqui, ó, um turbocompressor, a gente tem vindo aqui para a câmara de combustão, depois a gente vem para a turbina a gás, aí tem alternador, a gente tem motor de arranque, né, que normalmente é excitatriz, que essa parte de motores aí vocês veem com outro professor, tá? Mas aqui dá para ter uma ideia de como que esse circuito é aberto. Já esse aqui é com recuperação. Então, esse esquema de instalação com turbina a gás em circuito aberto estacionária com recuperação, a gente vai ter também aqui, ó, o turbocompressor, a gente tem aqui a câmara de combustão, tem aqui a turbina a gás, o alternador, aqui o motor de arranque, a gente tem aqui a excitatriz e vai ter aqui o recuperador de calor, tá? Então ele vira um ciclo, mas recupera parte daquilo que seria jogado fora, digamos assim, tá? Então, em uma usina termoelétrica ou termoelétrica ou central termoelétrica, é uma instalação usada para geração de energia elétrica a partir da energia liberada por qualquer produto que possa gerar calor, como bagaço, né, que é muito utilizado, bagaço da cana, né, de diversos tipos de planta, restos de madeira, óleo combustível, óleo diesel, gás natural, urânio enriquecido, carvão mineral. Então a gente tem uma quantidade vasta de materiais que podem ser utilizados para produzir esse calor, né? Então, assim como energia hidrelétrica, em um gerador impulsionado pela água, né, ele gira, transformando a energia potencial em energia elétrica. Na termoelétrica, a fonte de calor aquece, né, uma caldeira ali com a água, gerando vapor d'água em alta pressão e o vapor move as pás da turbina do gerador. Então, o processo, se a gente for pensar, é praticamente o mesmo. Então, a gente tem aqui, ó, então, o funcionamento de uma usina. Ainda que possa ser utilizados combustíveis diversos, no caso carvão, petróleo, gás natural, né? A produção de energia, ela segue, em todos os casos, ó, uma mesma sequência, tá? Então, ó, a gente tem a chaminé, tem caldeira aqui, o queimador que vai fornecer o calor, né? Então, vamos supor, vai queimar o bagaço da cana. Então, vai fornecer calor para aquecer a caldeira, esse vapor vai vir sob pressão, acionar aquelas turbinas que, por sua vez, acionam o gerador, que gera energia, né? Passa pelo transformador e vai para a redistribuição. Aí, no caso que tem um condensador, e vai ter uma torre no sistema de refrigeração, nesse caso, né? Precisando de água fria para poder fazer o resfriamento dessa água, para que ela retorne para poder começar o ciclo novamente, tá? Então, vamos lá. O calor gerado ao queimar o combustível é utilizado para aquecer a água em uma caldeira. A água transforma-se em vapor, o qual é superaquecido e dirigido para as pás das turbinas. O impacto do vapor contra essas pás acaba produzindo ali uma rotação do eixo da turbina.
Então, o gerador acoplado a esse eixo da turbina produz eletricidade à medida que ele vai girando. O gerador, né, tá ligado ali a um transformador, que é responsável por levar as características elétricas dessa corrente aos valores ideais para poder distribuir com o mínimo de perdas. Ou seja, se estiver próximo à rede de ou consumidor, né, você pode ter uma tensão mais baixa ou uma tensão mais alta, dependendo da distância. Então, vai depender da posição dessa termoelétrica, qual que vai ser esse transformador, que tensão que vai ser transformado ali para poder distribuir, ok? Além disso, como pode ser visto aqui no esqueminha, tá? Existe um sistema de refrigeração que permite reconverter o vapor de água que passou pelas turbinas em água líquida. Então, reinicia o ciclo a partir da energia térmica obtida dos combustíveis. Então, você já tem um pouquinho de reaproveitamento aqui. E os combustíveis? Os combustíveis mais usuais, né, nas centrais termoelétricas são os derivados de petróleo, carvão mineral, gás natural, os nucleares e a biomassa. Então, esses são os mais comuns. A grande maioria desses combustíveis, né, denominados combustíveis fósseis, que são os derivados do petróleo, carvão mineral, gás natural, assim como os nucleares, que são os elementos radioativos, urânio, tório, plutônio, são classificados como fonte primária não renovável, devido ao enorme tempo necessário para a reposição pela natureza. Já outros podem ser utilizados como fontes renováveis, como a biomassa, advinda de plantações, né? Florestas energéticas, bagaço da cana-de-açúcar. Então, a gente pega restos, né? Para poder utilizar na geração, na biomassa. Além de outros que eu vou falar um pouquinho depois, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o petróleo e seus derivados. O petróleo, também conhecido como óleo cru, é encontrado, na maioria das vezes, em depósitos subterrâneos e é retirado através de poços. É formado basicamente de hidrocarbonetos, então a gente tem a forma CnHN, de onde sai por destilação seus inúmeros derivados. Sua utilização implica necessariamente em danos ambientais, pois emite óxidos de enxofre, né, nitrogênio, carbono, então vai contribuir muito para o efeito estufa. Em termos mundiais, a energia elétrica ela é responsável por 20% do consumo de petróleo, sendo o óleo diesel utilizado apenas para geração em locais distantes e de difíceis acessos para a rede elétrica. E também situações, como eu falei, que vai ter um evento, então você precisa de uma potência alta naquele local, então você coloca um gerador a diesel e resolve rapidamente essa situação, tá? Então, a sua substituição nesse setor é bastante viável, pois já apresenta alternativas como gás natural. Ok? Com relação ao carvão mineral, eu vou falar no próximo vídeo.